Olá, gente. Eu preferia a aula presencial, em que eu continuasse lendo e levantando questões e vocês formulando perguntas, comentários, como vinha sendo. Nossa aula terminaria hoje, dia 29, mas tornou-se impossível. Eu havia proposto esticar até a semana que vem, mas com o episódio do jogo não haveria como a gente fazer isso se não esticasse ainda para outra semana. Então vamos lá, eu vou tentar ser o minimamente competente nisso. O ponto em que a gente estava seria a narração através de gestos. E aí ela vai dizer que, tal como o balé, a pantomima e os filmes mudos demonstram, é impossível contar uma história através dos meios cinéticos, dos gestos e da expressão facial. E aí ela já está colocando que os gestos e a expressão facial não dão conta de contar uma história. Lembremos que a narrativa conta histórias. Porém, o balé ou cumpre uma função ilustrativa sobre este aspecto, o aspecto de contar histórias, ver também a próxima sessão dedicada às narrativas musicais. Em relação à história mencionada no título, por exemplo, Cinderela, O Quebra-Nozes, ou depende do sumário publicado no programa. Lembram que eu falava de uma coisinha que se recebia no início do espetáculo em geral? Era o programa do espetáculo. E esse programa já trazia uma espécie de explicação do que ia ser o espetáculo. Então ele antecipava a história. Já os filmes mudos usam a música e legendas para sugerir uma interpretação narrativa. Então os filmes mudos recorrem ou à música, que por sua vez tem todo um processo, da entonação musical, vamos chamar assim, ou eles contam com legendas. Eu até comentei o gabinete lá do Dr. Caligari, em que há sempre legendas, e que nos filmes mais rudimentares eram cartazetes que passavam para lá e para cá em cena. Poderá o movimento corporal contar uma história que seja nova para o espectador sem ajuda externa? Aí isso é uma pergunta. Infelizmente eu vou antecipar a minha opinião de que é impossível. Ela vai dizer que a resposta é sim. Pesem embora as limitações de repertório. Ora, só vai conseguir contar se houver no receptor um repertório que coligue os movimentos corporais àquilo que eles estão tentando comunicar. A pantomima poderia, por exemplo, contar uma história de um amante respeitado que fica reprimido e tenta suicidar-se, mas que, de repente, recupera o gosto de viver quando uma mulher atraente passa por ele. E aí a pantomima tem uma particularidade muito, muito grande, que envolve expressões faciais e gestualidade. E eu acho que comentei com vocês que na outra turma em que eu dei esse curso, há uns 2 anos atrás, houve um brilhante trabalho sobre pantomimas, em que a menina recolheu todo um conjunto de trabalhos artísticos de pantomimas que contavam histórias. A narrativa descreve a evolução de redes de relações humanas e, como os gestos e o movimento diversificam a distância entre corpos,
eles são razoavelmente eficientes, desde que a vida mental possa ser traduzida em linguagem corporal visível, a representar o desenvolvimento de relações interpessoais. Sim, se a gestualidade, né, leva a que dois elementos, um emissor e um receptor, e quando eu uso o elemento receptor e receptor, estou falando de um, o emissor pode ser um corpo de baile, um corpo de danças, receptor pode ser toda uma plateia. Mas voltemos ao que ela disse antes. Há uma pressuposição de que haja um inventário de informações que permitam essa coligação. Se não houver esse inventário, essa coligação fica no limite do quase impossível, né? Porém, veja que vira e mexe ela usa uma adversativa. Porém, mesmo que os gestos adicionem um elemento cinético a imagens estáticas em série, tal não resulta num aumento significativo de poder narrativo. E aí voltemos à ideia das imagens, porque ela vai trabalhar, lembram, com as imagens estáticas da pintura, né, da estátua, tanto nesse elemento. Muito pelo contrário, e aí vem ela de novo com uma expressão de que, de certa maneira, é adversativa. É bastante mais difícil narrar através de gestos contínuos do que através de frames, são recortes, né, de imagens discretas. As combinações cronológicas da banda desenhada de Saint-Pé seriam impossíveis numa pantomima, porque a narração gestual desenrola-se inteiramente no presente e também opera num simulacro do tempo real que limita amplamente o passado narrado ao tempo da narração. E aí ela está trabalhando com outro conceito, que é o tempo do narrado e o tempo da narração. O tempo do narrado é o tempo daquilo que se conta, o tempo da narração é o tempo daquilo, né? Perdão, é o tempo da contação daquilo, né? E, obviamente, você acaba tendo na banda desenhada dois momentos que nele estão, né? O momento do que aconteceu, mas o momento efetivo da contação daquilo que aconteceu. Isso se dá, obviamente, pela sobreposição da imagem do que está sendo contado com a informação daquilo que aconteceu para chegar a essa imagem. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Esta dimensão do tempo real predispõe a narração gestual, a representação de esquetes curtos. As imagens em série, pelo contrário, quebram a continuidade da ação em frames distintas, separando-as por extensões de tempo variáveis, de uma fração de segundo, quando os desenhos animados reproduzem uma ação contínua, até um extenso período de tempo, quando as frames introduzem novos episódios. E você tem, nas histórias em quadrinho, esses cortes, que é um movimento contínuo daqueles acontecimentos que se encaixam e movimentos que dão terminalidade para que um outro movimento recomece. Precisamos relembrar aqui daqueles núcleos de que falou Barthes, né? Que nós temos núcleos continuados, né? E núcleos que têm uma finalização
mas que preparam o início de um novo núcleo, né? Não podemos deixar de lá a Barthes e recuperar aquela informação. Ainda que ela aqui não faça isso, o raciocínio, né, bartesiano está subliminarmente nisso que ela está dizendo. A narração gestual poderia, evidentemente, assinalar quebras entre episódios, que são aquelas quebras de que fala Barthes, quando ele fala um núcleo, outro núcleo, outro núcleo, fazendo com que os atores saíssem de palco e depois reaparecessem. E aí ela faz um link com a questão efetiva, que, por exemplo, pode ser pensada como uma questão no teatro. Mas me parece frágil a maneira como ela faz esse processo. Mas ela adiante vai desenvolver. Esperemos. Contudo, em comparação com as imagens estáticas, a linguagem ou o filme, a performance ao vivo da narração gestual é incapaz de saltar um período de tempo moderado, porque a gestualidade não demarca efetivamente uma mudança na temporalidade narrada. Ela marca uma mudança na expressividade. Vamos lá, então. Só quando os gestos são gravados em filme e a gravação é reunida através da técnica de montagem é que se torna possível criar elipses de qualquer dimensão no desenvolvimento da ação narrativa. E aí ela dá exemplos. Ora, está um pouco na linha da fotografia do cinema. Eu faço o processo da filmagem de recortes, reúno esses recortes e construo um filme. Esse filme me dá uma sequência. Mas se eu quiser fazer uma retomada diacrônica do surgimento do cinema, o surgimento do cinema se dá, de certa maneira, desse jeito, com um movimento revirado de ações. E essas ações, nada mais, nada menos, correspondem a recortes da filmagem. Pensemos nisso. Esses recortes isolados não têm desenrolar temporal, elemento essencial da narrativa. Eles são imagens estáticas. Se forem lidos, eles só podem ser lidos a partir de imagens estáticas. E eu posso atribuir a eles significado a partir do instante, do momento pregnante. Há muito tempo que a música tem vindo a ser comparada com a linguagem verbal em termos de efeitos narrativos. A poesia cantada, música com palavras, ópera, banda sonora de filmes e de jogos de computador. Mas poderá parecer paradoxal sequer aventar a possibilidade de contar histórias através de sons puros. Como uma substância semiótica, o som não possui um significado convencional ou um valor icônico que permitem às palavras e imagens criar um mundo concreto e trazer à mente personagens individualizadas. Nós já tivemos essa discussão. Mas a música não faz sentido, mas a música não traz. Isso depende de uma relação
de recepção. E tem algo mais essencial. Se a gente admitir que a narrativa depende de personagens, não há na música personagens. E quando ela chama banda sonora de filmes, ela está tratando aquela parte da música do filme, ou da música dos jogos de computador, ou da música da ópera, ou da poesia cantada, que é poesia lírica, ou da música com palavras. Mas aí eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados, porque na minha concepção pessoal, alguns vazios nisso que permitem que a gente divirja e tome outros caminhos. Eu acho que música com palavras permite pensar em narrativa. Porque há músicas com palavras em que há personagens. E aqui há um desenrolar accional, que muitas vezes envolve tanto tempo quanto espaço. É inevitável que venha à minha cabeça, por exemplo, uma música que muito recentemente foi adaptada para o teatro, que é Geni, do Chico Buarque, Geni e o Zé Pilim, e que Geni é uma personagem, há uma série de outras personagens que num determinado espaço desempenham ou sofrem ações, né? Então eu queria fazer esse recorte que me parece essencial. E na ópera também há personagens, né, executando ações. O que eu diria que aqui na ópera há uma dependência maior, porque pressupõe a necessidade de uma compreensão da pauta musical. Mas vamos lá. Como uma substância semiótica, o som não possui um significado convencional ou um valor icônico que permitem às palavras e imagens criar um mundo concreto e trazer à mente personagens individualizadas. Ok. A música não pode imitar o discurso. Ok. Representar o pensamento, narrar ações ou expressar relações causais. A partir do exemplo que eu dei, Geni e o Zé Pilim, Geni, eu acho que há uma profunda fragilidade nessa afirmação que ela faz, né? Eu acho que se a gente entender a música, como ela mesma disse lá em cima, música com palavras, claro que pode. A música sem palavras, eu acho que é tão frágil quanto outras situações. Geni sofre uma série de coisas porque ela é assim. Outras coisas vão acontecer porque Geni admite ou não admite, faz ou não faz, né? As suas capacidades miméticas, lembra que a questão da mímese está relacionada à realidade, ao plano, né, de representação. As suas capacidades miméticas são limitadas à imitação de fenômenos aurais. O borbulhar de um ribeiro, o canto dos pássaros ou o ressoar de um trovão. Não é o caso, efetivamente, da música com palavras. Nem de todo da ópera, ainda que a ópera seja mais frágil no sentido de narrar, contar histórias, do que a música com palavras.
Vamos lá, deixa eu retomar aqui. Porém, no século XIX, os compositores tentaram frequentemente contar histórias através da música, configurando as suas obras de acordo com o que os musicólogos chamam de programas narrativos. Isso avança em direção ao século XX e chega até o século XXI. Me parece que essa é uma tendência natural depois do que se chamou de uma certa música do século XIX ligada ao que nós chamamos, por exemplo, de música clássica, né? Estes programas, expressos em palavras, instruem a imaginação do ouvinte a procurar um determinado tema em cada parte da composição. Por exemplo, despertar de sentimentos alegres ao chegar ao campo. E cena à beira de um ribeiro. Os títulos dos movimentos na Sinfonia Pastoral de Beethoven. Recentemente, a Escola da Musicologia postulou a existência de uma narratividade profunda, inerente a toda a música, ou pelo menos toda a música da tradição clássica ocidental. Eu vou concordar com ela que isso é, de certa maneira, uma forçação de barra. Para tornar evidente esta narratividade profunda, os teóricos recorrem a modelos narratológicos bem conhecidos, tais como o quadrado semiótico de Grémar e as funções de Propp, a teoria da temporalidade narrativa de Riquet, ou os esquemas do enredo clássico, equilíbrio, conflito e desenlace. Também foram feitas comparações com os modos diegéticos e miméticos da narração. Lembram que o modo diegético é o modo dos acontecimentos, o modo mimético é o modo da representação, as quais levam a concluir que a música é um modo mimético quando surge sozinha, mas cumpre uma função diegética quando é usada em obras plurimediáticas, tais como o filme ou os musicais. Então, ela é mimética, ela representa quando ela está sozinha. Mas ela tem uma função diegética quando é usada em obras plurimediáticas de vários médium, tais como o filme e os musicais. Ok. Vejam que ela apenas representa o mimético se ela está sozinha. Representa uma sensação, representa uma aflição, representa alegria. E a gente pode começar a elencar essa questão da estesis. Mas se ela faz parte de um filme, se ela faz parte de um jogo, por exemplo, internético, se ela faz parte de um musical que tem uma história que está sendo contada, aí ela passa a ter uma função diegética, porque ela passa a estar no plano dos acontecimentos. De acordo com a escola narrativa, em modos miméticos, a música é, por si só, uma ação narrativa, enquanto nos modos diegéticos, ela comenta os eventos representados. Então, ela é uma ação narrativa no sentido de representar. Quando ela está lá numa relação de modo mimético. Mas quando ela está no modo diegético,
ela na verdade comenta os eventos representados. A gente poderia então dizer que no modo diegético, a música quase que funciona como ilustração. Porque a ilustração, em certa medida, comenta os acontecimentos. Sempre não. Há ilustrações que não têm o valor de comentar acontecimentos. Que numa relação intrínseca, eu posso até dizer que algumas ilustrações são meramente miméticas, que elas representam, entre aspas, uma pseudo-realidade daquilo que está sendo narrado. Mas quando eu estou pensando no modo diegético, que é a representação narrativa promove um diálogo com os acontecimentos, ela passa a ter, na verdade, um caráter de comentar esses acontecimentos. E aí é quando ela dá conta de um chafariz que surge a partir de um cano que explodiu. E veja que você acaba tendo um eixo temporal, um eixo cronológico e um chafariz que explode e começa a jorrar água assemelhando-se a um chafariz. Um cano que explode e começa a jorrar água aproximando-se da imagem de um chafariz. O apelo exercido pelo conceito de narrativa sobre compositores e musicólogos pode ser explicado pela dimensão temporal da música. Lembrem-se que narrativa depende de temporalidade. A narrativa vive da sucessão de eventos que provocam transformações no estado do mundo narrativo, ao passo que a música vive da sucessão de sons que cria melodia e harmonia através de transformações na afinação, ritmo e volume. O termo linha é usado para descrever o desenvolvimento do enredo e da melodia, e em cada passo, esta linha controla a atenção, cria expectativas e produz efeitos de suspense, curiosidade e surpresa. Eu vou me apropriar de coisas que ela mesma disse, vou recontextualizar e vou dizer que no fundo, quando eu me coloco diante de uma expectativa, a partir de um efeito de suspense, que me gera curiosidade e pode me levar à surpresa, eu estou, na verdade, vivendo, experienciando o instante pregnante. Contudo, ao contrário da narrativa verbal, a música não sugere a passagem do tempo mostrando seu efeito em existentes concretos. Ela capta o tempo na sua forma pura, como um movimento para a frente, um anseio por algo que está por vir, uma tensão que procura uma resolução. E essa só pode ser a música sem palavras, né? E ela tem um movimento temporal puro porque é o avanço da pauta musical até um desfecho dessa pauta musical, né? E, obviamente, você não tem um passado recuperado para construir um presente em direção ao futuro. Você acaba tendo um momento
que eu não vou chamar de estático, né? Mas um momento dado em direção a um avanço temporal. E é um avanço temporal na pauta musical, na linha da musicalidade. Na música, assim como na narrativa, o apreciador pode ter uma forte sensação que um desenlace está iminente, talvez mais no caso da música, pois na literatura o aproximar do fim é frequentemente sinalizado, não por artifícios narrativos, mas pelo número de páginas que estão por ler. Eu diria que sim e que não. As páginas que estão por ler me levam à preocupação do livro, não do livro-objeto, que é uma categoria que vem se discutindo contemporaneamente, mas do livro enquanto objeto, na sua condição de objeto. Mas se a gente for a uma série de teorias da literatura, como o neocriticismo e outras mais, a narrativa tem um momento, né, de ápice dela e o caminho em direção ao desenlace. Há, inclusive, um certo esquema que muitos autores, ao longo do desenvolvimento da sua produção literária, romperam, corromperam, alteraram, até mesmo com a necessidade de o fazer, para tirar efeitos na qualidade da sua obra. Então a gente vai sentindo na leitura do texto literário uma espécie de predisposição ao desenlace, que é o final da obra. Então vamos lá. Através das suas capacidades descritivas modestas, a música pode, por vezes, desenhar um cenário. Ela cita muitas vezes Beethoven, porque foi um dos músicos que fez isso com melhor qualidade. E, no que respeita à criação da sua própria linguagem convencional, pode individualizar personagens ao ligá-las a um instrumento específico ou a um leitmotiv. E aí eu só consigo também fazer isso se eu tenho uma espécie de programa sobre aquela música que eu estou ouvindo. E esse programa faz parte de um inventário cultural que eu vou nutrindo. Porque se eu não tenho, eu não consigo pensar em personagens presentes naquela letra, perdão, naquela pauta musical. Também possui a capacidade inigualável entre os média semióticos de representar e induzir emoções. Tá? A música representa e induz emoções. Eu não sei se é inigualável, porque eu acho que, por exemplo, há movimentos corporais que também representam e induzem emoções. Mas nós já discutimos em aula que, efetivamente, a pauta musical, a sonoridade da pauta musical, tem uma espécie de aura, né? Ela é aurática. Ela nos faz, às vezes, chorar, entristecer, ficar alegre. Então, ainda que eu ache que ela é muito, eu não vou usar o termo radical, mas ela é muito contundente em algumas questões, é verdade. Todavia, estas características não são suficientes para contar histórias específicas. Claro, tudo isso que me faz sofrer não conta uma história específica. E a narrativa tem por premissa contar histórias.
Ao contrário da narratividade dos textos, lembra que ela vai, não é bem contrapor, mas vai tensionar narratividade com narrativa, ainda que toda narrativa tenha capacidade elevada de narratividade, nem toda expressão, nem todo médium que tenha narratividade acaba sendo narrativa. Ao contrário da narratividade dos textos baseados na linguagem verbal, porque são narrativa, a narratividade da música nem é determinada, nem é literal. É indeterminada porque o seu conteúdo narrativo é algo que é lido na composição e não lido a partir dela, a partir da composição. Se lê na composição da música. Mesmo quando a música instrui o ouvinte a associar a composição a uma certa história, cada ouvinte preenche o padrão geral de uma forma bastante pessoal. E aí faz com que eu sofra com tal música, o outro não sofre com tal música. Eu pressuponho que tal música diz isso, eu não pressuponho que tal música diz aquilo, tal música me dá prazer, tal música sequer me toca. Né? Deixa eu voltar onde eu estava. E muitos ouvintes apreciarão a composição sem ter em conta uma interpretação narrativa. Sim, né? Eu me lembro sempre aquela do Beethoven, que vira e mexe, eu esqueço o título, é aquela minha sandice que eu conto para vocês, que os sons mais explosivos são os canhões, né? Na invasão, na Guerra Francesa, a Marseillaise. Mas só vai entender isso e sentir isso, o que vai levar a um processo glorificante, quem tenha essa informação. Quem não tiver essa informação pode se emocionar ou não se emocionar, gostar ou não gostar daqueles sons tonitruantes. Vamos lá. E muitos ouvintes apreciarão a composição sem ter em conta uma interpretação narrativa. Isto seria impensável numa história baseada em linguagem verbal. Perfeito. Entretanto, do ponto de vista do musicólogo, que usa modelos narratológicos para analisar composições particulares, a alegada narratividade da música é o produto de uma metáfora baseada numa analogia estrutural. E aí, quando vamos para a metáfora, a gente está saindo do núcleo denotativo e está indo para o núcleo conotativo. Quando eu saio da denotação e vou para a conotação, eu estou perdendo o centro objetivo, informacional, né? E a conotação permite interpretações, né? Vamos lá. Músicas e histórias baseadas em linguagem verbal apresentam padrões formais similares. Mas estes padrões são constituídos por uma substância consideravelmente diferente. Som, intrinsecamente, sem significado, no caso da música. Embora, é claro, os arranjos musicais criem o seu próprio tipo de significado. Ok, eu poderia chegar na música de Beethoven e encontrar em cada uma delas esse significado, até porque Beethoven tentou impor esses significados ao construir, ao compor essas suas músicas. E esses significados chegam a muitos de nós, no século XX e XXI, porque há uma espécie de inventário cultural
que recupera esse significado e vai transmitindo esse significado ao longo das gerações. Parênteses. Muito pouco as pessoas têm acesso a isso. A infinita minoria foi contaminada, vou usar esse termo, por esse inventário. Infinita minoria. E conteúdo semântico concreto no caso de histórias baseadas em linguagem verbal. A linguagem verbal tem um profundo conteúdo semântico, que é um conteúdo de significado. Significado que emana da própria linguagem verbal, porque a linguagem verbal diz com palavras alguma coisa. E alguma coisa que mesmo que eu não compreenda num primeiro momento, porque a estrutura seja uma estrutura fora da estrutura comum para mim, ou porque contenha palavras que eu desconheça, um acesso a dicionário, um acesso a um outro falante daquela língua, me permite compreender aquela língua, seja na seleção vocabular, que é uma questão de ordem morfológica, seja na questão semântica, que é o plano do significado. Né? Desculpa a gagueira. A narratividade da música, enquanto objeto de uma abordagem acadêmica, é uma construção puramente analítica, situada cognitivamente num nível muito diferente da narratividade da linguagem, do filme, ou mesmo das imagens. E aí ela está destacando essa diferença, em que linguagem aparece num sentido amplo e está muito próximo da linguagem verbal. Filme, porque ela entende que o filme é uma expressão multimediática, né? No filme, muitos médiums estão presentes e são solidários entre si. E aí as imagens, lembra que ela lá atrás disse que as imagens nos permitem olhar para elas e pressupor um momento anterior, um momento posterior a elas. É quando, por exemplo, ela desenvolve, de certa maneira, o raciocínio dela sobre momento, um instante pregnante. Pois esta pode exercer o seu poder sem ser conscientemente reconhecida. Ou seja, a narratividade da música pode não ser, né, reconhecida. Eu vou parar esse vídeo para começar o outro e não atrapalharmos a sequência.